Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um encontro de biologia. Eu sou a professora Duda e o tema do nosso encontro de hoje é taxonomia, mais especificamente as características dos seres vivos. Se eu te perguntar o que é um ser vivo, muito provavelmente você vai me responder que é um ser que tem vida. Tá, e se eu te perguntar o que é vida? Difícil, né? A vida é um pouquinho do que a gente vai estudar hoje nesse encontro. A gente vai ver que características um ser vivo precisa ter para ser considerado vivo. Quais são as propriedades da vida? Quais são as características dos seres vivos? Começando pelo conceito de vida. Vida é o objeto de estudo da biologia. É um conceito bastante complexo e que permanece com amplas discussões dentro das ciências. A vida ela é entendida pelos cientistas, a grosso modo, como um conjunto de condições químicas e físicas, ou seja, um conjunto de reações químicas e físicas que vão ocorrer de modo simultâneo e organizado. Repare que esse é um conceito muito geral do que é vida. Esse conceito, ele permanece em aberto, como eu falei, mas a gente tem uma ideia geral do que vida significa. Então, são condições, são reações químicas e físicas que acontecem de modo simultâneo e organizado. Mas qual seria efetivamente a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo? É o que a gente vai ver um pouquinho no encontro de hoje, começando pela composição química da vida. A composição química da vida, ou seja, dos seres vivos, ela é bastante complexa. Os seres vivos eles são compostos tanto de substâncias inorgânicas, como água e sais minerais, como por substâncias orgânicas, que são as biomoléculas que a gente conhece, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas. E essas biomoléculas, elas são compostas por um pequeno grupo de elementos químicos que estão muito presentes dentro dos organismos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos, que a gente chama de chomps, são elementos em pequena variedade que formam os organismos vivos em grande quantidade. Então, 98% da composição química dos seres vivos vem desses 6 elementos químicos. Então, repare como poucos elementos formam uma grande quantidade da composição química dos seres vivos. E não só a composição química mostra se o organismo ou mostra se um determinado objeto é vivo ou não, mas também uma série de outras características que a gente vai chamar aqui de propriedades da vida. Então, a gente tem a presença de célula, temos a capacidade reprodutiva, temos interações e reações aos estímulos, temos também nutrição, metabolismo e, por fim, a capacidade evolutiva. Então, a gente vai explorar um a um dessas propriedades da vida para a gente entender bem e saber diferenciar bem o que é um ser vivo do que é um ser não vivo. Começando pela presença de células. Um ser vivo, para ser considerado vivo, ele precisa ter células. Então, um ser vivo, ele é formado à base de células. Ele precisa ter pelo menos uma célula para compor o seu corpo, para compor o seu organismo. Por quê? Porque a célula ela é a unidade básica morfofisiológica fundamental da vida. A célula é importantíssima, é dentro dela que acontecem os primórdios metabólicos. Então, para um ser considerado vivo, ele precisa ser formado à base de células. Não importa se é uma, não importa se é 1 trilhão, mas pelo menos uma precisa haver para ele ser considerado vivo. Como aqui a gente está falando de biologia e na biologia sempre tem exceção, aqui não vai ser diferente. O vírus é a nossa exceção. Então, o vírus ele é uma exceção à regra de presença de células. Os vírus, lembra você que eles são considerados seres acelulares. A de negação, celulares de células. Então, são seres que não possuem células, tá? Mas que possuem metabolismo. Então, fica ligado aqui nessa exceção. Ainda sobre a presença de células, mas agora a quantidade delas e o tipo delas. Os seres vivos, eles podem ser unicelulares, ou seja, apresentar apenas uma única célula compondo o seu corpo, ou eles podem ser pluricelulares, ou seja, ter mais de uma célula compondo o seu corpo.
Isso varia desde 2 até 1 trilhão. E essas células, elas ainda podem ser procariontes, ou seja, não possuir sistema interno de membranas, nem um envoltório nuclear, ou elas podem ser chamadas de eucariontes, ou seja, possuir esse envoltório nuclear e um sistema interno de membranas e organelas. A nossa segunda propriedade da vida é a capacidade reprodutiva. A gente tem aqui a imagem de 2 borboletas copulando e os seres vivos, eles são capazes de se reproduzir e gerar descendentes. Então, essa hereditariedade, essa capacidade de gerar gerações, então de reproduzir e gerar novas gerações, essa hereditariedade é uma característica presente na vida, presente nos seres vivos. E essa reprodução, ela pode se dar de 2 maneiras principais, que é a reprodução que a gente chama de sexuada, onde há a presença de gametas, o envolvimento de gametas, a união de gametas, e a reprodução dita assexuada, onde não há a presença de gametas. Então, sexuada ou assexuada são os 2 tipos de reprodução que a gente pode ter. Seguindo nas nossas propriedades da vida, a gente tem interações e reações a estímulos. Os seres vivos, eles vivem num determinado ambiente que apresenta determinadas condições físicas, químicas e biológicas. E os seres vivos, eles têm a capacidade de sentir o ambiente, de interpretar elementos e processos que acontecem nesse ambiente e reagir ao que eles interpretaram. Então, os seres vivos, eles têm essa capacidade de interação e de reação a estímulos que vêm de fora. Seja o avistamento de uma presa, o avistamento de um predador, a reação ao toque, que pode acontecer também, ou a reação a altas e baixas temperaturas, pressões, salinidade, luminosidade. Os seres vivos, eles têm essa capacidade de perceber o meio ao seu redor e interpretar e agir sobre esse meio, sobre esses estímulos que eles recebem. Mais uma propriedade da vida que a gente vai ver agora é a nutrição. Óbvio, os seres vivos precisam se alimentar. A alimentação dos seres vivos, ela pode se dar de 2 maneiras. A alimentação do tipo autótrofa, a gente também pode chamar de nutrição, tá? Nutrição ou alimentação. Então, a nutrição autótrofa acontece quando os seres vivos conseguem produzir o seu próprio alimento. Um exemplo são as plantas e as algas, que através da fotossíntese, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, elas são autotrófas, elas são autossustentáveis, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. E a gente também tem um outro tipo de nutrição, que é a nutrição heterótrofa. A nutrição heterótrofa, que é a minha e que é a sua, é o tipo de nutrição que a gente não consegue produzir o alimento sozinho. A gente precisa se alimentar de outros seres vivos, ou no caso de matéria orgânica presente no ambiente, como é o caso dos fungos, precisam se alimentar de outros seres para conseguir energia. Não consegue produzir essa energia sozinho. Então, a gente não consegue produzir nosso próprio alimento. Nós somos heterótrofos. Exemplos, já mencionei, os fungos e os animais. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, de uma planta que faz a fotossíntese e produz o seu próprio alimento, então, autótrofa. E aqui a gente tem uma ave capturando um peixe, né, ou seja, ela precisa buscar o seu alimento, né, outros seres vivos para servirem de alimento para ela mesma. Então, um ser heterótrofo. Mais uma propriedade da vida que a gente elenca aqui é o metabolismo. Os seres vivos precisam de metabolismo. Eles têm um metabolismo que faz com que a energia advinda da alimentação seja metabolizada para que ele casse, para que ele se alimente, para que ele se reproduza, para que ele gere biomoléculas. Então, o metabolismo faz com que o alimento seja transformado em energia. E os tipos metabólicos que a gente conhece, eles estão relacionados com a presença ou ausência do oxigênio como um aceptor final de elétrons. Então, a gente tem 2 tipos metabólicos principais. Um tipo metabólico que a gente chama de metabolismo aeróbico, onde existe a presença do oxigênio como aceptor de elétrons. Então, o oxigênio ele é uma parte importante dessa cadeia metabólica chamada aeróbica.
E a gente tem o metabolismo anaeróbico, onde o oxigênio ele não faz parte dessa reação importante metabólica, né, dessa cadeia que a gente chama de geração de energia, então uma cadeia metabólica. Então, no caso do anaeróbico, ana vem de negação, então não existe a presença do oxigênio como esse aceptor final de elétrons. Então, a gente tem esses dois tipos de metabolismo, o aeróbico e o anaeróbico. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a última propriedade da vida que vamos falar hoje, que é a capacidade evolutiva. Sim, os seres vivos evoluem, eles têm a capacidade de evoluir. E quando a gente fala de evolução, a gente está falando como sinônimo de mudança. Então, ao longo das gerações, ao longo do tempo, os seres vivos evoluem, eles mudam. As características de uma determinada população são selecionadas positiva ou negativamente, dependendo do ambiente em que eles se encontram. Então, é graças a essa evolução dos seres vivos que a gente tem a existência de vida nos mais diferentes ambientes possíveis, nas mais diferentes condições ambientais possíveis, a gente tem organismos vivendo, dado essa seleção positiva ou negativa de características dos organismos, dada essa evolução biológica que acontece ao longo do tempo. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de características dos seres vivos. Espero ter te ajudado. Até o próximo encontro para a gente falar mais sobre biologia.